Dando sequência, aí nós vamos para uma segunda parte desse texto que fala sobre sinais e prodígios. Nós vamos ler daqui para frente inúmeros sinais e inúmeros prodígios que foram feitos através de homens, através de pessoas que se dedicaram ao Senhor. E nós vamos ler uma parte desse primeiro prodígio. Nesse próprio capítulo 5 do livro de Atos, nós vamos ver que os discípulos, os apóstolos, foram presos porque pregavam o Evangelho, porque falavam do Evangelho, não tinham medo de falar, não tinham medo de serem presos ou de perderem a sua própria vida. E nós vamos começar a entender como o poder de Deus é tão grande e o amor dele é tamanho por aquelas pessoas que se dedicam a ele e são sinceros diante dele. Diz assim a segunda parte aqui no estudo: o livro de Atos dos Apóstolos menciona o termo sinais e prodígios diversas vezes. No versículo 12 do capítulo 5, o termo sinais e prodígios aparece de novo. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver que este termo sempre aparece em épocas de crise. Será que fez alguma ligação com a época que estamos vivendo? Desde quando o Senhor colocou em meu coração de fazermos o estudo, eu tive esse sentimento e essa percepção. Nós precisamos voltar a viver esses tempos. Tempos onde sinais e prodígios aconteciam em nome do Senhor e pelo poder do nome dele. Eu não estou falando aqui de fanatismo. Eu não estou falando aqui que devemos ser santarrões, não. Até porque esses homens do passado eram pessoas comuns, como eu e você. Agiam e andavam como eu e você. Mas só que sinais e prodígios aconteciam. E se você parar para estudar a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que grandes sinais e grandes prodígios aconteceram, foram sempre em momentos de grande crise que o povo estava vivendo. A gente pode falar de vários aqui. Primeiro deles, você vai ler lá no livro, no início da Bíblia, você vai ler no início da história da humanidade, o povo do Egito saindo do Egito, o povo sendo tirado ali, e você vê o povo passando pelo deserto, e grandes maravilhas aconteciam naquele momento. Era um momento que o povo estava vivendo uma crise. Viveram mais de 400 anos cativos, escravos. Depois estavam no deserto sozinhos, assim alguns pensavam. Mas estava lá a coluna de fogo, a nuvem, o maná que caía dos céus, a roupa que não envelhecia, as sandálias que não se gastavam. Milagres, prodígios em momentos de crise. Sabe, uma coisa que o Espírito Santo tem falado no meu coração: nós não devemos nesse momento guardar as nossas armas, muito pelo contrário. A arma do crente qual é? A oração. A arma do crente qual é? A leitura da Bíblia. E nós precisamos estar atentos a essas questões. Sabe, muitos falam: eu quero viver o tempo que se eu for jogado na fornalha eu não vou ter medo. Só que deixa eu falar um negócio para você. Aqueles homens estavam completamente focados a Deus. Eles resolveram não se contaminar com o manjar desse mundo. Eles resolveram manter a postura, mesmo estando em uma terra estranha. Aí nós começamos a entender o porquê que às vezes falta no tempo de hoje, de crise que vivemos, sinais e prodígios. Porque às vezes nós estamos muito distantes de Deus. Estamos muito longe de ver e de mostrar, de ser o representante fiel e íntegro do Senhor neste mundo. E o que nós estamos estudando agora, com esse livro, estudando o livro de Atos, é tentar e resgatar o que a igreja primitiva foi, o que ela representou nesta terra. Dando sequência aqui ao estudo, podemos verificar este termo também no livro de Êxodo, no capítulo 7 ao 12, e nos dias de Eliseu, no livro de 2 Reis 6 e 7. O ministério de Jesus, como relatado por João em 4:6. O versículo 12 de Atos 5 também menciona o termo Pórtico de Salomão. Trata-se de uma colunata ao leste do templo de Herodes. Reforça que muitos milagres eram feitos pelos apóstolos, como também podemos ver em Atos 2:43. Dos versículos 12 ao 16, do livro de Atos, podemos ver que a quantidade de cristãos crescia constantemente. Falou aqui do pórtico,
Lembra aqui de quando aquele homem sentado à beira do caminho estava a mendigar, estava ali a pedir esmola, e passam ali duas pessoas comuns como eu e você, que levantaram pela manhã e iam fazer o que todos os cristãos, os crentes da época faziam, iam para o templo para orar, para meditar um pouco na palavra, e passando pelo caminho, este homem pede a eles prata, pede ouro, algo para comer. E esses dois homens, cheios do Espírito Santo, envolvidos pelo poder de Deus, eles olham para aquele homem e falam: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem andou, aquele homem levantou e foi curado. E ao ponto daquelas pessoas que estavam ali, viu aquele homem todos os dias ficarem: meu Deus, o que houve? Mas eu não estou querendo aqui chamar a sua atenção para o milagre ali, mas sim para aquelas pessoas que eram pessoas como eu e você. Eram pessoas que pecavam, que agiam, que tinham seus afazeres diários, mas estavam ligados em Deus. E quando aqueles homens viram que aquele homem que estava sentado precisava de um milagre, eles não tiveram medo. Eles foram lá e agiram como eu e você devemos agir nos dias de hoje. Nós precisamos parar de ter medo de falar com poder e autoridade que Deus nos deu. Você sabia que você tem poder e autoridade no nome de Jesus? Mas nós precisamos parar de ter medo. É lógico que precisamos também olhar que estes homens, a Bíblia fala isso no livro de Atos, que eles tinham temor e tremor, e todos os dias eles se santificavam ao Senhor. Sabe? Hoje a gente escuta muitas pessoas falando: ah, tem que pagar o preço, ah, tem que pagar. Olha só, meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Quem já pagou a dívida foi Jesus. Hoje nós temos simplesmente que ser como Ele. Nós temos que simplesmente agradá-lo. Simplesmente andar como Ele andou. Seguir os seus princípios, os seus mandamentos. É só isso. Que aí nós vamos começar a ver os milagres acontecer novamente. Nós vamos começar a ver pessoas estendendo a mão e falando: seja curado. E a pessoa ser curada. Vamos começar a ver pessoas, por meio de live, de rádio, de programa de televisão, orar, e milhões de pessoas, ao ouvirem, verem aquilo, receberem o poder e a cura do Senhor Jesus. A igreja tem poder para isso. A igreja foi dada essa responsabilidade. Dando sequência, a partir do verso 16, o foco é sobre as perseguições sofridas pelos apóstolos. A perseguição dos apóstolos nos fez ver que aqueles homens entendiam que valia a pena seguir os ensinamentos de Jesus, ainda que isso lhe custasse a liberdade e outros tipos de violência. Nós já lemos isso também, discípulos, apóstolos que sofreram inúmeras torturas por estarem apenas pregando o poder, pregando a mensagem e a vida do Senhor Jesus, pregando o arrependimento. E eu digo mais, esses homens, eles faziam isso com prazer. Mais à frente no livro de Atos, vocês já devem ter estudado, devem ter lido, você vai ver que aqueles homens eram tão torturados por Roma, pelos soldados de Roma, que alguns cristãos que não negavam a sua fé eram capturados, eram colocados nas vielas, presos em postes, e durante a noite, talvez você vai falar assim: que isso, pastor, isso não aconteceu? Sim, era desse jeito. E durante a noite, esses homens e essas mulheres que não negavam a fé, que já tinham passado o dia inteiro pendurados em postes e em vielas, sendo torturados, chicoteados, escarnecidos, apedrejados, estes homens e mulheres, os soldados de Roma viam, jogavam azeite sobre eles e diziam: vocês não diz que vocês são o sal da terra, que vocês são a luz do mundo, então seja a luz. E eles acendiam aquelas pessoas como tocha humana, e elas vivas, mas elas não negavam ao Senhor. E mesmo assim, continuavam dia após dia as pessoas sendo presas porque não deixavam de fazer aquilo que deveria fazer, que era anunciar o Evangelho. Então, às vezes nós pensamos nos dias atuais: olha, está muito difícil ser crente, está muito difícil ser uma pessoa fiel, está muito difícil ser uma pessoa que busca ser a diferença. Será mesmo? Eu não vejo ninguém quando eu passo pendurado na rua durante o dia, esperando alguém jogar um azeite e acender à noite.
Eu não vejo. Tudo bem, sabemos que em alguns países do mundo, onde a igreja ainda é muito perseguida, algumas torturas acontecem, sim. Mas no nosso país, nós somos livres para pregar e falar do Evangelho e do amor do Senhor. Somos livres para cultuar, somos livres para orar, para nos santificar, somos livres para dizer não para as coisas desse mundo, somos livres para falar não quero, não vou ficar aqui, vou buscar ao Senhor, vou ser diferente, somos livres para fazer isso. Então não há desculpa para nós. Quando somos confrontados e perguntam, como já perguntaram para mim, vem cá, cadê o Deus que você prega? Será que quando perguntam isso, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Não, Deus que eu prego, Ele está aqui.